Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Oi. Anne, que bom ver você aqui. Bruno, que está sempre acompanhando. Doutor Renato Tadeu, que bom vê-lo aqui. Opa. Grazi, você também já entrou, que bom vê-la. Olá, Tudo bem? noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. E aí, foi conturbada essa semana? Não, foi emocionante só. Sempre bom ter essa agitação, né? No mínimo, depois dessa semana intensa, o ozônio ficou muito mais conhecido, né? Então, sempre tem Não, um lado positivo da história, sempre vai acontecer, né? Então, muita gente que não conhecia está conhecendo, né? Tá buscando a curiosidade, né? Pena que não foi é, a mídia não muito correta muitas vezes, né? Mas enfim, vamos esclarecer aqui os fatos. como dizia o meu pai, Letícia, falem mal, mas falem de mim, né? Falem bem, falem mal, mas falem, né? Velho ditado. Quase É, assim. exatamente. Então, queria te agradecer, Emília, pela disponibilidade de estar mais uma vez aqui com a gente, né? Esclarecendo. É, sabe que essa semana foi engraçado porque o pessoal, a gente recebeu algumas mensagens. Meu, vocês não vão se posicionar? Vocês não. Eu estou esperando vocês colocarem uma notícia para a gente compartilhar. Então a gente já fica com aquela obrigação, não, né? Fica feliz por poder compartilhar as informações, saber o que não é verdade. E ninguém melhor do que você, né, para esclarecer sobre a ozonioterapia retal, que é uma técnica muito conhecida, que a gente já sabe, né, que é muito utilizada na ozonioterapia, né? Antes de mais nada, a Sim. gente já fez live, mas a doutora Emília Serra, Maria Emília Gadelha Serra, de formação otorrinolaringologista, mas que hoje eu acho que é quase é só uma partezinha, né, da tua especialidade que é tão ampla, né, dentro de Sim. outras técnicas que você usa e entre elas homotoxicologia, ozonioterapia, medicina biológica alemã, terapia neural, medicina legal, como é que é? Eu não me lembro. Polícias médicas. Perícias. Então, eu sei que a tua formação é bem ampla e é super importante para esclarecer para o pessoal aqui que está começando a acompanhar também um pouco dessa história que a gente tem também, né, com a ozonoterapia, que não é de hoje, não é modismo, é uma história que já começou há muitos anos atrás, né, que nós nos conhecemos em... Nem vamos contar. Quanto tempo, quanto tempo, não sei. Não sei. Não, não, são A detalhes. Letícia já estava na faculdade de farmácia, né? Tava Quanto na tempo você é formada? verdade. Nem sabia nada de ozônio ainda. Então a gente tem essa trajetória aí, né, já de tanto tempo que nos conhecemos, né, com a ozonoterapia e que, enfim, você teve o início aí talvez os primeiros contatos, o primeiro contato foi com o meu pai, né, então isso tudo faz parte aí dessa história e para as pessoas saberem que isso já é uma jornada, né? E que o conhecimento não é de hoje, né? E que essa Não. técnica nós já conhecemos de todo esse tempo e ela já era muito utilizada. Então ninguém está inventando nada, né? E eu queria então que você falasse um pouco do ozônio retal, como que é essa técnica, quais são os benefícios do ozônio e por que será que isso gera tanta comoção, tanta, né, é tão desnecessário, né, como foi essa semana que aconteceu. Sim. Bem, primeiramente eu quero agradecer o convite, Letícia, e dizer que a ozonoterapia é uma técnica que é usada em quase 50 países, né, na maioria deles como um procedimento médico,
utiliza uma mistura de gases que é produzida por meio de um equipamento gerador de ozônio medicinal. E o que acontece é que o ozônio já existe na natureza, é a quarta molécula mais oxidante que se conhece no planeta, é responsável pela vida na Terra, em função da existência da camada de ozônio que impede a passagem excessiva dos raios ultravioleta B, e também tem esse potencial de tratamento a partir dessa geração que se faz por meio da ozonioterapia. Então, quando nós falamos de ozonioterapia, é importante conhecer os mecanismos de ação dessa molécula sui generis e também entender que nós estamos falando de aplicações tanto locais, tópicas e sistêmicas. A insuflação retal, que causou essa comoção nacional, né, ela basicamente é uma parte, é uma das técnicas de aplicação de ozonioterapia, apenas uma delas. Talvez uma das mais importantes em função do potencial de regulação do sistema imunológico, regulação da flora intestinal, né? Então, é uma técnica realmente diferente, no sentido de que ela pode ser muito benéfica, com um custo muito baixo e uma facilidade de aplicação muito, muito evidente. E essa comoção que aconteceu essa semana, né? É interessante que nós estivemos com... Você viu hoje? Já saiu a notícia. Não, agora eu acho que a gente vai ter apoio, né, da ala dos esquerdistas e da comunidade LGBT, porque se o Bolsonaro falou mal, fez gracinha, é capaz que nós vamos ter apoio, né? Então, o que eu acho que nós temos que deixar bem claro é que a ozonioterapia é muito mais do que a insuflação retal. A insuflação retal é uma das técnicas, muito importante, por sinal, e realmente de certa forma, é muito estranho que as pessoas se incomodem tanto com uma via dessa, né? Eu acho, demonstra uma imaturidade tão grande, porque se você pensar, as pessoas usam medicamentos embaixo da língua, esperando a absorção pela mucosa oral. E as mucosas, elas fazem parte de um sistema chamado MALT, que é o tecido linfóide associado às mucosas, e a mucosa retal faz parte desse sistema também, assim como a mucosa oral. Então, nós estamos falando de mucosas equivalentes, né? E não se justifica essa chacota, gracinhas, esses memes todos, né? É realmente lamentável que a gente viva num país que as pessoas sejam tão rasas nesse nível. E tentem desmerecer uma técnica que é altamente benéfica e que tem tantas evidências científicas. Perde tempo lá escrevendo meme, repassando. Letícia, seu som está baixo. Porque não vai fazer nada de útil, né? Em vez de ficar fazendo memes e um monte de informações e coisas desnecessárias, né? Então, assim, e sabe o que hoje eu fiquei pensando? Tantas pessoas que fazem, né? Claro que quem conhece entende, mas assim, pode constranger até pessoas que já estão em tratamento desnecessariamente, porque assim, não tem a via oral, como você falou, a vaginal, a gente não faz 500 exames, né? E é uma via, e são todas vias dos seres humanos, né? A gente tem que se tratar de forma com respeito e ética, e isso é revoltante. Desnecessário. Exatamente. E nós temos que lembrar também que o nosso intestino, né, que todos temos, até que se prove o contrário, ele é fundamental para várias funções fisiológicas. Além do processamento da nutrição, propriamente dito, nós temos síntese de hormônios, síntese de neurotransmissores, a regulação da flora intestinal, da microbiota intestinal, que é tão importante. Hoje em dia se sabe que, dependendo do tipo de bactéria que você tem no intestino, você tem um maior risco de doença cardiovascular, por exemplo, né, de mais alergias cutâneas. Então, é tão esquisito que médicos, pessoas que se dizem cientistas, façam gracinha com esse tipo de condição, entende? E também a questão do sistema imunológico. Eu costumo sempre explicar, quando eu falo sobre esse assunto, que o ozônio, além de várias ações que ele promove, ele induz a síntese de uma proteína chamada HSP70,
é uma proteína de choque, número 70, que também o leite materno contém. Então, vocês veem, qual é essa função dessa proteína? É justamente manter a conexão entre as células intestinais e garantir que a permeabilidade intestinal vai ser tal que permita a absorção dos nutrientes e que seja que esse processo evolutivo de maturação da mucosa intestinal aconteça naturalmente na criança amamentada. E veja que o próprio ozônio também faz a mesma coisa. Então, ele faz uma função extremamente semelhante ao leite materno, que é muito útil quando as pessoas têm, por exemplo, processos alérgicos associados a alimentos. Né? Então E esse seria um esse é dos um dos mecanismos de pontos. ação, porque o ozônio pode ajudar nessa questão inflamatória, alérgica, seria esse um dos mecanismos, não é? E falando especificamente do nosso protocolo, né, a Sobom protocolou um projeto de pesquisa na Comissão Nacional de Ética Médica, de Ética em Pesquisa, e nós fizemos no nosso trabalho 2 grupos. Um grupo focado em grande autohemoterapia, né, que é uma técnica sistêmica também, e o outro grupo que combina a pequena autohemoterapia intramuscular com a insuflação retal, justamente para nós compararmos, já que são todas aplicações sistêmicas que vão garantir esse efeito global no corpo. E para quem não conhece, o que o ozônio faz no organismo humano e animal? Ele é também usado na veterinária, também na odontologia, em várias profissões da área da saúde, mas explicando exatamente a ação, quais são as ações que acontecem. Quando você é submetido a uma sessão de ozonioterapia, em geral, por exemplo, uma grande autohemoterapia ou mesmo a insuflação retal, depois eu detalho mais a insuflação retal, nós vamos ver que o ozônio vai entrar em contato com a água biológica, vai reagir com os fosfolipídios das membranas celulares que estão presentes em todas as células do organismo humano e animal, e vai reagir com ligações duplas e triplas de carbono. Isso é bioquímica pura, né? Não tem invenção. Né? Então, os cientistas, os pseudocientistas de plantão, eles têm que voltar lá no Lehninger, nos livros de bioquímica e estudar, porque realmente ficar falando que não tem evidência e não tem explicação é uma demonstração atestado de ignorância. Né? Então, quando acontece essa reação bioquímica com ligações com moléculas que contêm ligações duplas e triplas de carbono, vai se desencadear uma segunda reação química com formação das ozonides, que são moléculas de sinalização, e nós vamos ver a indução e regulação do sistema que regula o NF-κB e o NRF2. São 2 sistemas antagônicos que existem nas células, né? Principalmente o NRF2, que controla mais de 220 genes. Se fala hoje em dia que está beirando muito mais genes, e por esse motivo você tem uma regulação muito importante do processo inflamatório. No caso da COVID, o que nós vamos ver é que justamente quando o paciente evolui da fase de replicação, depois inflamação e a hiperinflamação com a tempestade de citocinas, nós queremos alguma ferramenta terapêutica que possa agir nesse processo inflamatório. E se sabe que o intestino é uma grande fonte de produção de citocinas inflamatórias. Né? Muitos pacientes de COVID estão abrindo quadro com quadros intestinais, diarreia, dor abdominal, exatamente porque acontece esse processo da replicação viral e o processo inflamatório no intestino. Então, nós queremos, se for possível, ter um instrumento de tratamento que faça esse efeito benéfico de regular esse processo inflamatório na mucosa intestinal, será altamente benéfico. Né? E aí, nesse aspecto também, vale a pena dizer que poucas terapias atuais estão agindo nessa questão do processo inflamatório. E principalmente se o paciente com COVID tiver uma questão intestinal, não se faz nada oficialmente hoje em dia no tratamento convencional, com mesmo a hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, ivermectina, talvez a ivermectina algo, porque age lá em parasitas intestinais, né? Mas corticoide.
né? O corticoide, de certa forma, pode até atrapalhar. Então, nós temos que somar nos tratamentos, pensar no bem-estar do paciente e sair dessa conversa, né, parece conversa de botequim, fazendo gracinhas com uma via que é uma via perfeitamente biológica de administração, né? Então, não faz sentido isso. E quando nós, infelizmente, né, vemos pessoas teoricamente esclarecidas fazendo cena com esse tipo de assunto, demonstrando que elas têm algum problema de maturidade emocional, que teoricamente não conseguiram superar a fase anal do Freud. Só pode ser, porque não é possível que seja tão problemático falar desse assunto, né? Então, qual é a dificuldade? No processo de evolução de qualquer criança, faz parte ter um treinamento de contenção de esfíncteres. E isso qualquer pai e mãe acompanhou o desenvolvimento de uma criança e se envolveu nesse assunto. E sabe quão importante é ter saúde intestinal, né? Ter um intestino que funcione bem. E nós sabemos que o ozônio, por essa via retal, ele também tem essa propriedade de regular o ritmo intestinal, de regular a síntese de serotonina a nível da mucosa intestinal. Hoje em dia já se sabe que quase 90% da serotonina que é usada no cérebro é produzida na parede do intestino, não no tecido cerebral. Por isso que fica enfesado, né? Como? Por isso que a pessoa fica enfesada quando não... Exatamente, né? Então, nós temos essa situação que são tantos benefícios que causa até estranheza, tanta celeuma por causa de uma situação dessa, né? É realmente lamentável que pessoas com nível de esclarecimento intelectual teoricamente melhor fiquem fazendo gracinha, vendo jornalistas falando, confundindo, politizando a situação, né? Agora, porque o nosso presidente comentou também, né, também inadequado, né? Porque tem que fazer graça com essa situação. Eu conversei com o prefeito, Dr. Volney, de Itajaí, né, um médico pediatra super bem formado, excelente pessoa, bem intencionado, tudo de bom, um ser humano de qualidade, está interessado em promover saúde para a população da cidade dele. E ele, como pediatra, ele tem uma forma mais suave, mais delicada de explicar como ele fala, né? Porque todo pediatra é assim. Então, eu acho que... E a verdadeira intenção dele, na verdade, porque assim, quando você fala com... Eu não sei por que você não está me escutando bem, mas quando você fala com as pessoas, você tem que falar de forma clara, que todo mundo entenda. E nem todo mundo sabe o que é reto, Emília, né? Vamos ser claros. As pessoas mais simples, o que é reto? Nunca ouviram falar. É normal isso. Então, sim, assim, é uma não dá para saber. Tem muita gente que não sabe. De forma simples, né? Quando a gente vai explicar para uma pessoa que tem um outro nível, não é obrigado a saber o que é reto, o que é termo. Os termos têm que ser termos comuns. Então, a intenção dele foi esclarecer que era uma coisa simples, que não era para se assustar, que era um tubo fininho. A única coisa, isso é muito comum, né? E exatamente. Eu nem tinha lembrado o fato de que ele era pediatra, isso é normal, né? Uhum. Sim, isso realmente não tem sentido, né? Essa discussão toda e o tamanho, a proporção e as gracinhas e os memes agressivos, né? Como se fosse algo muito importante você focar na via de administração de uma terapia e tirar o benefício que a terapia pode ter para as pessoas nesse momento. Então, nós temos já a informação, muitos artigos científicos, inclusive hoje eu orientei a nossa assessoria de comunicação disponibilizar todos os artigos que estão publicados sobre ozonioterapia na Covid no site da Sobol, que é www.sobol.com.br, justamente para que as pessoas tenham acesso, possam baixar o PDF e ter mais informação sobre os mecanismos que estão envolvidos. Nós sabemos que existe melhora da liberação de oxigênio nos tecidos, que é muito útil. O sangue
se torna mais fluido por questão da regulação da hemorreologia, da propriedade de fluidez do sangue. Nós temos a questão da modulação inflamatória, tem a ação de produção endógena de interferões, que é o principal mecanismo de combate a infecções virais, né? Nós temos a regulação que é feita, né, digamos assim, uma alteração na membrana do vírus que o ozônio induz nos vírus circulantes que ele possa encontrar, e as ozonides, que são as substâncias secundárias, moléculas de sinalização. Então, você afeta o encaixe, fechadura do vírus nas células e diminui a quantidade de potencial de células infectadas. Nós temos também, e principalmente, a possibilidade de liberação de fatores de regeneração dos tecidos, e isso, cada vez mais, se publicam artigos falando sobre as lesões posteriores à Covid. Os pacientes sobrevivem, se recuperam, agora aparecendo com lesões do sistema nervoso central, coração, pulmões, rins, né, intestinais. Ou seja, nós temos uma ferramenta terapêutica genial, que é a ozonoterapia, para ajudar que esse processo de recuperação deixe o menor número de sequelas possível. Então, não existe nada no momento que possa ajudar essas pessoas a se recuperarem das sequelas. Nós não sabemos, ainda não houve tempo de acompanhamento para dizer o que vai acontecer, né? Então, quanto antes, uma vez que esse projeto de pesquisa seja feito e ele demonstre o benefício, nós vamos ter noção do potencial que a ozonoterapia, porque nós temos noção da experiência do que já foi feito em relação a várias outras doenças, né? E essas propriedades bioquímicas e biofísicas são conhecidas há décadas. Agora nós temos que ver o que, o que vai acontecer na Covid, propriamente dito, e o quanto que o ozônio poderá ajudar, né? E explica um pouquinho sobre o estudo alemão, aquele que a gente sabe, aquela revisão sistemática, que sobre o nível de evidência, né? A diferença entre o nível de evidência da via de aplicação e propriamente da indicação para COVID, que são coisas diferentes, mas que porque a Sociedade Catarinense de Proctologia emitiu um parecer que não recomendava aquelas esperado. Quer dizer, sem nem saber, sem nem ter conhecimento que isso já existe evidência suficiente comparado ao da medicina baseada em evidências. Então, se você puder explicar sobre essa revisão, eu acho que é importante a diferença entre a via e entre a indicação COVID. Esse estudo alemão foi feito, ele avaliou um grande número de aplicações, 11 mil e pouco, quase 12 mil aplicações de grande autohemoterapia e 46 mil, quase 47 mil de insuflação retal, mostrando que existe sim nível de evidência para ambas as vias, né, de administração, porque o ozônio, uma vez que ele entre no organismo, ele vai fazer o efeito a partir das ações imediatas e depois das ações tardias. E um ponto muito importante que acontece é a regulação do chamado estresse oxidativo, né? E ambas as vias se mostraram efetivas e seguras, principalmente a questão da segurança. A SOBOM, né, a Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica, participou de um grupo que elaborou o primeiro mapa de evidências da ozonoterapia, que está publicado no site da Organização Pan-Americana de Saúde, e foi coordenado pela BIREM, pela Biblioteca Virtual em Saúde, nós e a Federação Mundial de Ozonoterapia. E o que nós vimos é que a insuflação retal, ela tem ação. Qualquer pessoa pode acessar o mapa e verificar isso nos próprios olhos. Vários e muitos artigos, nós pegamos só revisões sistemáticas da literatura nesse mapa de evidências. E vocês vão ver lá ações da insuflação retal, né, em tratamento de dor crônica, dor lombar, hérnia de disco,
na osteoartrose de joelho especificamente, mas obviamente tem outros trabalhos que não são revisões sistemáticas, mas que demonstram ação em outras condições de dores também, né? Por exemplo, fibromialgia e também na cicatrização de feridas. Então, por quê? Porque é uma via sistêmica, né? Uma vez que aconteça a aplicação da mistura gasosa oxigênio-ozônio no intestino, a circulação venosa e linfática da mucosa retal vai fazer essa distribuição, essa mistura entra na circulação enterohepática, na circulação sistêmica e vai fazer o mesmo efeito como se fosse uma grande autoimunoterapia. A diferença é que existe conhecimento regulando a dose final, né? Mas isso é um detalhe técnico para o profissional que for aplicar, não é algo que importe para a pessoa que vai se beneficiar disso. Mas, obviamente, é um conhecimento que precisa ser esclarecido. E nesse processo de fusão da mistura gasosa e da geração das substâncias secundárias do ozônio, nós vamos ver todos esses benefícios acontecendo. Então, eu acho que realmente é lamentável, nós temos que fazer realmente, Letícia, uma campanha nacional de esclarecimento, né, sobre os benefícios de todas as vias da ozonoterapia, não só da insuflação retal, né, e falar sobre os benefícios, quais são as ações. Por exemplo, em pacientes oncológicos, tem um estudo feito no Cairo, em que se tratou linfedema, né, aquele edema que acontece no braço das mulheres que foram submetidas à mastectomia, e com insuflação retal. Né? Não foi aplicação local, foi aplicação sistêmica por via retal. Né? Tem trabalhos mostrando prevenção de coronariopatia, de doença cardíaca isquêmica, fibromialgia, né? Várias, tratamento de sequelas de AVC. Então, nós temos várias patologias sistêmicas que já têm publicações, não são revisões sistemáticas, né, que é o topo da medicina baseada em evidência, mas já é Parkinson, né? As doenças neurológicas, com paralisia cerebral, por exemplo, tem uma experiência grande do Peru e de Cuba, publicando sobre o tratamento de paralisia cerebral, de sequelas neurológicas de crianças afetadas com insuflação retal. Então, nós temos que ver todas essas questões, né, e parar com essa questão de preconceito. O problema é que mexeu ali uma zona, né, que parece crítica, entende? E, na verdade, é uma via qualquer, né? Todo Assim, se mundo você tem. não tem isso resolvido, tem que marcar uma consulta com um psicólogo e aí fazer uma resolução desse conflito. Esse é um conflito. Então, eu acho que a gente vai ter que realmente promover uma campanha de esclarecimento sobre a ozonoterapia e uma campanha de encaminhamento para os psicólogos, dessas pessoas, desses formadores de opinião, né? E falar, olha, se você ainda tem né? essa resistência com isso, tem algum problema, né? No nível psicológico, porque não tem sentido ficar discutindo esse tipo de coisa tão ridícula. E quando você agora assim fala sobre essas diversas indicações do ozônio, sempre que entra numa discussão, como foi a última ali com a deputada Paula Belmonte, eu acompanhei, fala, mas é panaceia. Mas como é que pode tratar Alzheimer e pé diabético? Sempre isso acontece, né? E porque isso, na verdade, é uma forma segmentada ou uma visão míope do ser humano, né? Porque, assim, às vezes chega a ser difícil entender como que algo tão simples, né? Como 3 moléculas de oxigênio pode ser tão importante, né? Pode gerar todos esses efeitos, tratar. E, na verdade, ele não trata as doenças, ele condiciona o organismo. Então, entender esses mecanismos biológicos do ozônio que torna o entendimento mais fácil. Mas quando a pessoa não quer ver, ela se esbarra nisso. Não, mas isso não pode. Trata
200 doenças, né? Na verdade, se nós pensarmos, essa situação toda acontece porque as pessoas, os cientistas, na verdade eu quero começar a chamar de pseudocientistas, né? Porque não são cientistas de verdade. Os pseudocientistas não estudam bioquímica. Porque se eles estudassem e começassem a ver para onde caminha o conhecimento médico, eles vão se deparar com terapias multi-alvo, com ativação do sistema NRF2, né? Então, quando você vê todo o movimento que a medicina vem fazendo, da medicina 4P, né? Da biologia dos sistemas, nós estamos falando de visão sistêmica, não mais aquele encaixe chave fechadura de 1900 antigamente, né? Então, nós estamos dando um salto a mais no conhecimento, que, na verdade, isso já vem acontecendo nos últimos 10 anos, nessas áreas que eu estou comentando. Então, é muito estranho, né, que pessoas que, teoricamente, se arvoram de cientistas, de que conhecem e que se veem no direito de tentar depreciar uma técnica que já é praticamente secular, né? A ozonioterapia tem 130 anos. E nós estamos falando de insuflação retal que começou a ser usada depois da Segunda Guerra e teve trabalhos do professor Knorr na Alemanha mostrando o tratamento de retocolite ulcerativa, normalização da biópsia, depois de simplesmente 12 sessões, em um mês. Você tratar um paciente com retocolite ulcerativa, que é um sofrimento, né? Nós temos conhecimento de pacientes que tiveram diarreia com síndrome do colo irritável durante 37 anos. Nossa. E aí se faz um tratamento de ozonioterapia e daqui a 2, 3 semanas esse paciente voltou à normalidade da sua vida. Quer dizer, ele passa 37 anos sofrendo por ignorância, não dele, né, dos profissionais por quem ele passou e que não tiveram assim, a capacidade de buscar outras alternativas de tratamento. E nós estamos falando de algo simples, algo seguro, né? A ozonioterapia tem um trabalho feito na década de 80, também na Alemanha, porque a Alemanha é o grande país de desenvolvimento dessa técnica, e nós, de lá, o estudo feito por Jacobs, que aconteceu na década de 80, mostrou que... Teresa, esse estudo a gente... Sim, Jacobs. Nós vimos que tem um índice de complicações de 0,0007%. Por exemplo, a simples aspirina, que todas as pessoas tomam e ninguém se preocupa, tem um risco de complicações de 0,47%. Então, ozônio 0,0007, né? Risco de óbito de ozônio é 0,0001%. Tem 7 óbitos na literatura médica até hoje. Ou seja, é praticamente impossível você ter uma complicação grave de ozônio, de tão seguro que é. E aí as pessoas ficarem falando que isso é um problema, que não deve usar, que não tem evidência. Eu sugiro que entrem no site da Organização Pan-Americana de Saúde e acessem o nosso mapa de evidências da SOBOM, feito com a Bireme e com a Federação Mundial, né? Porque realmente dizer que não tem evidência, o que mais nós vimos, não tem evidência, que isso hoje eu fui chamada de charlatã, de xamã. Eu acho que xamã foi uma novidade. Um elogio, eu gostei, porque o xamã é o sábio da tribo, né? Então, é um elogio, é o que domina o conhecimento médico, o conhecimento da saúde, que domina o reino dos espíritos. O dia que eu chegar a ser uma xamã, eu vou ser muito feliz. Então, eu achei um elogio, eu gostei, né? E eu não gostei de ser chamado de charlatã e ele vai responder por isso, né? Tá printado já. A Nossa Senhora do Print já me protegeu hoje. E então, esse senhor, né, é um professor da psiquiatria da USP, resolveu me chamar de charlatã, e ele vai responder adequadamente ao mau comportamento dele nas redes sociais. Assim como todos que se comportarem inadequadamente também em relação a mim, porque
Eu tenho uma história médica de quase 33 anos, de uma formação que eu me orgulho, né? Que eu fiz muitos cursos, eu estudo diariamente, todo o tempo, desde que eu decidi estudar medicina, e eu não vou admitir nenhum tipo de gracinha com com a minha formação profissional. Então, esse senhor, ele vai aguardar o processo em breve, né? O meu advogado já foi acionado, e assim vai ser com qualquer um que resolva fazer gracinha e me chamar de charlatã. Xamã, eu não vou implicar, não, porque eu achei que foi um elogio. E pode ser que para ele não tenha sido, né? É que eu acho que o modelo, né, que a gente vive hoje, que é o modelo da medicina baseada em evidências, ele é muito cartesiano e desconsidera todas as outras formas terapêuticas que estão disponíveis, né, e toda a influência que o nosso organismo tem de diversas situações. Então, se você ficar preso a um modelo, você não vai ver. Mas hoje eu até estava pensando. Tava tomando banho e pensei, a gente podia até publiquei, toda vez que você for no médico agora, que alguém eu quero fazer essa campanha, você pergunta: esse tratamento que você está me receitando, qual é o nível de evidência científica? Doutor, Você sabe eu só qual é o gostaria de nível de saber. evidência da cardiologia? Então, mas assim, só pra gente, só por curiosidade, eu gostaria de saber qual é o nível de evidência científica desse tratamento. Ah, não sei, eu prescrevo há anos. Não, mas isso não é desculpa. Ah, mas olha na bula. Mas isso também não é desculpa. Ah, mas é regulamentado pelo conselho. Mas isso também não é resposta. Qual é o nível de evidência científica? Se a gente perguntasse isso, se todo mundo fizesse isso, você não acha que ia começar a questionar? Porque, assim, fala sobre essa questão da evidência científica, que é super importante. Comentando sobre isso, Letícia, é muito interessante porque na cardiologia moderna, né, que ninguém discute, mas as duas, tem um artigo publicado das duas principais sociedades de cardiologia norte-americanas, que são a base de toda a cardiologia mundial, e aqui no Brasil se adota as condutas, né, os guidelines norte-americanos, e aí nós vemos o seguinte, o trabalho mostrou que de todos os procedimentos que são feitos na cardiologia moderna, apenas 11 têm nível de evidência A, numa escala A, B e C. Né? 49% tem nível de evidência C, que quer dizer experiência do médico. Entendeu? Então, quando eu estudei medicina, antes do advento da medicina baseada em evidência na década de 90, né, eu me formei em 88 na UFRJ, o que aconteceu? A medicina começou a mudar porque se tornou refém da existência de um trabalho duplo cego, randomizado, placebo controlado, etc, etc, etc. Se não tem isso, não serve. E para onde vai a experiência? Toda a questão empírica de observação, de prestar atenção, né, do paciente, de perceber a demanda daquela pessoa, do tratamento individualizado. Então, isso tudo meio que se perdeu por pressões, basicamente por um modelo que foi instituído, dizendo que só isso é medicina de qualidade. Isso não é verdade. Absolutamente não é verdade. Né? Ainda assim, a ozonoterapia se adequou a esse modelo e fez o mapa de evidências. O mapa de evidências mostra as evidências disponíveis com 14 revisões sistemáticas, né? Então, e nós temos a revisão sistemática da grande autoemoterapia e da pequena autoemoterapia e da insuflação retal. E tem alguém pedindo para explicar qual é a diferença da autoemo grande e a insuflação retal, eu já vou falar. Mas você vê que toda essa discussão ela é baseada num foco de tirar o foco de terapias que possam competir com a indústria farmacêutica. Né? E no Brasil o que nós vemos é que o Conselho Federal de Medicina é a única autarquia federal que resolve cercear a atividade profissional dos seus profissionais, os médicos brasileiros. E aí nós temos uma situação que todas as outras autarquias já liberaram ozonoterapia para os seus profissionais, né? A odontologia, a enfermagem, a farmácia, a fisioterapia, a biomedicina, agora daqui a pouco a biologia. Então, qual é o sentido
de dizer que só para os médicos, porque os médicos não poderiam prescrever ozonoterapia. Hoje teve declaração do nosso presidente do CFM, que é um indivíduo com ética questionável, né? Eu estou denunciando ele no Ministério Público lá do Mato Grosso do Sul, porque ele faltou 873 plantões na Santa Casa de Campo Grande e, ao mesmo tempo, ganhava o dinheiro do CFM em jetões e diárias, recebeu o dinheiro da Santa Casa faltando quase 3 anos e agora está devolvendo o dinheiro em 6 anos sem juros. Quer dizer, esse é o indivíduo que tem o poder de cercear a atividade profissional e dizer o que serve e o que não serve para a população brasileira. Quer dizer, é o absurdo do absurdo. Isso nós não podemos aceitar. E ele, no que depender de mim, o CFM será trocado. Esse presidente não pode ficar lá. E ele vai sair. Em breve, ele deixará esse cargo, porque ele não tem condições éticas de estar onde ele está, decidindo sobre a saúde da população brasileira. Ele vai sair. E aguardem. A gente tem algumas dúvidas aqui, bastante gente está fazendo perguntas. Eu posso ir colocando eu vou colocando as dúvidas aqui e vou pedir para o pessoal ir colocando no quadradinho, tá bom? Pode ser? Olha aqui, tem uma dúvida bem interessante aqui. No caso da aplicação de ozônio por via retal, conseguimos realizar a aplicação em outras vias obtendo a mesma eficácia? Sim. A via retal, ela tem esses benefícios que eu falei no início da live, né? Você pode tratar patologias inflamatórias intestinais, você pode regular o processo inflamatório, corrigir distúrbios da flora intestinal, da microbiota, né? Todos esses benefícios, regular a produção de neurotransmissores, essa ação mais específica em relação à questão da via retal. Mas a via retal, como eu comentei, ela é equivalente, né, guardadas as proporções de cálculo de doses, a dose é volume versus a concentração do ozônio, né, que vai ser administrado, isso é um aspecto mais técnico, mas basicamente vamos ter o mesmo efeito sistêmico da grande autoemoterapia. Obviamente, a grande autoemoterapia é uma técnica que vai agir mais diretamente no sangue, e aí nós vamos ter essa questão da liberação de oxigênio realmente potencialmente potencializada mais do que da insuflação retal. Na insuflação retal, dependendo da quantidade de material fecal que exista na luz do intestino, esse material fecal, que é material orgânico, ele pode consumir parte desse ozônio e isso reduzir em algum nível a quantidade de ozônio efetivamente absorvido. Mas, na prática, né, isso não aparece ser, não tem se mostrado uma limitação. Né? Essa é uma pergunta bem importante, porque muita gente pergunta né, se precisa fazer enema, se precisa estar com o intestino limpo, ou se a pessoa... Aqui tem até uma pergunta se a pessoa vai no banheiro, aqui, ó, que está relacionada a isso. Quando se faz a aplicação retal e o intestino funciona logo a seguir, tem perda da ação do ozônio? Não, olha, normalmente o que se orienta é que o paciente tenha, se ele puder evacuar em casa, né, quanto mais limpo o intestino, a ampola do reto, que é a parte final do intestino antes de chegar no ânus, esteja mais limpa, melhor, porque você vai, se você tem uma quantidade de matéria orgânica, de material fecal acumulado ali, você vai insuflar, vai passar a sonda e vai insuflar dentro daquele material fecal, então vai se perder uma parte. Né? Então, você não dá para saber quanto se perde, mas, de qualquer forma, existe um certo mito, né? Que é a questão da absorção. Né? A mistura gasosa oxigênio-ozônio é sempre uma mistura. E quando o ozônio entra na ampola do reto, pela sonda, nós vamos ter essa saída do gás, e esse gás ele vai reagir com a água biológica e com as mucoproteínas da mucosa intestinal e vai rapidamente se transformar nas ozonídeas, que vão ser absorvidas na circulação que está na submucosa do intestino, circulação venosa e linfática. E vai acontecer toda essa absorção para a circulação sistêmica. E tem um efeito muito importante na detoxicação hepática, na ativação dos mecanismos
de fase 1 e 2 do nosso fígado, né? Então, é fundamental, assim, se eu tivesse, as pessoas sempre me perguntam, se eu tivesse que escolher uma das vias de aplicação, seguramente, em função de tudo que acontece pela via retal, a insuflação retal, ela é simples, de baixo custo, eficiente, tem vários mecanismos positivíssimos, né, em relação à ação local mesmo no intestino, e lembrar a questão de que 60% dos linfócitos produtores de anticorpos estão na parede do intestino. Então, nós vamos ver todos esses benefícios acontecendo. Claro que existem indicações mais para grande autoimunoterapia, para pequena autoimunoterapia, que é outra via sistêmica, e para insuflação retal. Então, esses protocolos que já estão definidos a nível internacional pelas sociedades específicas, né, pela Federação Mundial de Ozonoterapia que nós adotamos, seguimos, isso já estão protocolos estabelecidos, só que, obviamente, precisa ter uma adequação do paciente, né? Por isso a função do médico, de avaliar clinicamente, de fazer toda a avaliação clínica e decidir se aquele protocolo standard ele está adequado ou se ele precisa ser regulado e fazer essa adaptação. Outra pergunta que é muito comum, que eu já vou fazer, é que é necessário, porque as pessoas têm, como o ozônio tem uma atividade antimicrobiana importante, se há algum problema com a flora intestinal. Alguns profissionais indicam fazer uma reposição com probióticos, enfim. Isso é verdade ou mito? Olha, é o seguinte, isso é uma dúvida muito frequente, né? Na verdade, nós temos cerca de 1 trilhão de células no corpo, células humanas, e 100 trilhões de bactérias, né? Essas bactérias elas estão distribuídas em todas as superfícies mucosas, a partir da boca, e caminham na direção do tubo digestivo, e chegam até o final do intestino. Então, essa dúvida de que já que o ozônio é bactericida, se eu aplico ozônio eu vou matar todas as bactérias? Não, né? Existe até um dos mecanismos que se fala da insuflação retal é que justamente essa pequena destruição de bactérias que se faz na hora da aplicação, porque qualquer bactéria que entra em contato com ozônio não tem sistema antioxidante que aguente, a bactéria não tem sistema antioxidante, né? Então, o ozônio é uma molécula altamente oxidante, ele simplesmente não tem o que fazer, a bactéria não resiste, explode. Então, nesse momento, esses restos bacterianos, eles servem para ativar o sistema imunológico a nível local. Então, é mais um benefício, por exemplo, em crianças autistas, que muitas têm contaminação, essa presença excessiva de uma bactéria chamada Clostridium difficile, né? Que causa diarreias explosivas, fezes com odor fétido, muito comum em crianças autistas, elas conseguem fazer controle com insuflação retal, né? Já tem alguns estudos feitos aqui no Brasil, né? Nós estamos preparando vários materiais para publicação em crianças autistas, mas é uma das aplicações que se descobriu nos últimos anos. Não tem material ainda suficiente para explicar todos os mecanismos, mas o fato é que se sabe em crianças autistas, crianças que controlam esse desequilíbrio intestinal, né? A chamada disbiose intestinal, a questão da neuroinflamação, a fala. Muitas crianças autistas que não falavam começam o protocolo de insuflação retal, do que eu tive a oportunidade de ajudar a desenvolver, o protocolo Knockout, né? Foi um conjunto de especialistas, principalmente cubanos, e nós aqui do Brasil, na época que eu era presidente da Voz, nós estabelecemos essa tabela Knockout que é usada hoje até internacionalmente, é uma tabela pediátrica, né? Então, nós temos esses benefícios da insuflação retal em crianças muito importante. Tá? Sim, então só para resumir,
não há, não, na tua opinião, não há necessidade de repor os Não, lactobacilos, enfim, porque ela não, tem porque tudo, ou eu a até quantidade proporcional é muito pequena, né, do que é destruída naquele pequeno segmento. E o detalhe, né, Letícia, que você sabe, o ozônio, ele deixa de ser ozônio muito rapidamente. O que sobra é é basicamente oxigênio. oxigênio na luz. Mas ele já fez o efeito, mesmo na concentração muito baixa, né, em quantidade proporcional, em porcentagem na mistura gasosa, no máximo 5% de ozônio, numa concentração que nem se usa, né, mas se fosse em 100 microgramas, seria só 5% de ozônio. Ainda assim, quem faz o efeito biológico é o ozônio, não o oxigênio. Então, muitas Eu pessoas até. falam assim, É, vai soltar um pum depois da aplicação e perdeu todo o ozônio. Não não. perdeu, né? Porque o ozônio é absorvido em fração de milissegundos. E ele já gera as ozonides, as substâncias secundárias, né? Moléculas de sinalização, e o efeito já começou. Então, É. toda essa absorção é muito rápida. Esse livro aqui, né, é bem interessante, Isso. que fala de toda a parte. Fui pegar ali essa questão microbiológica, o 10% humano, que é super necessário. Então, eu tenho várias perguntas aqui. Para ozonioterapia é eficaz para SIBO, que é síndrome. Sim, sim. A SIBO é a superproliferação bacteriana no intestino delgado, né? Então, a aplicação retal é feita no intestino grosso, no final do intestino grosso. Mas, como eu expliquei, nós temos essa situação de que todo o efeito acontece a partir da absorção desses subprodutos do ozônio na circulação sistêmica, na circulação venosa e linfática da submucosa intestinal do reto, e todos os órgãos abdominais são beneficiados. Para você ter uma ideia, existem já alguns artigos mostrando que se pode tratar patologias da próstata com insuflação retal, né? Por quê? Porque a próstata tem menos de 1 centímetro de distância entre a ampola do reto e a próstata. Então, imagina, para os homens que sofrem de hiperplasia prostática benigna, mesmo de condições inflamatórias, ou pessoas com problemas de bexiga, ou as mulheres com questões ginecológicas, problemas ovarianos e uterinos, né? Patologias pancreáticas, fígado, estômago. Na verdade, todos os órgãos abdominais e pélvicos, eles podem ser beneficiados. Isso já existe, né? Muitos trabalhos, claro que não no nível de revisão sistemática da medicina baseada em evidência, mas já mostrando que temos essa possibilidade de utilização da ozonioterapia. Até como eu comentei, no linfedema de pós-operatório de câncer de mama, entende? Então, é uma Sim. situação para a qual não existe tratamento, né? Então, é realmente uma terapia muito útil para tantas doenças, e as pessoas, os pseudocientistas, eles têm dificuldade de entender que exista uma molécula que seja capaz de agir em tantos locais, em tantas condições, exatamente porque age no sistema NRF2, né? E aí nós estamos falando de algo diferente do modelo chave-fechadura que a medicina e toda a ciência, né, convencional estabeleceu que só isso funciona, que são os mecanismos de drogas. É. Ozônio retal, qual o intervalo mínimo entre as sessões? O intervalo, existem várias tabelas, né? Existe a tabela de Knorr, que se faz, a tabela recomenda aplicação em dias alternados, tipo segunda, quarta e sexta, 3 vezes na semana, portanto, 4 semanas, um mês, 12 sessões. Existe a tabela cubana, que faz todo um pré-condicionamento oxidativo, que nós chamamos, né? Você vai capacitando aquele organismo a responder. Então, as aplicações são diárias, de segunda a sexta, ou seja, 5 dias na semana, durante 4 semanas também, que totaliza 20 sessões.
E existem outras tabelas com variações, né, como o do professor Gerhard, da Alemanha, em que ele faz aplicação de volumes muito maiores. Existe um consenso em relação à aplicação, à concentração utilizada, que deve ser em torno, no máximo, de 40 microgramas, porque esse é o limite. Se demonstrou que não existe lesão da mucosa. O ozônio é oxidante, então você não vai fazer uma aplicação de ozônio retal em 100 microgramas, em 60, porque você corre o risco de fazer lesão da mucosa. Então, o limite máximo de segurança é de 40 microgramas por ml. Certo. Vamos responder mais uma perguntinha aqui. Já respondeu essa da próstata, porque dá para... Eu já comentei, sim. Sim. Minha filha passou, quando já tem indicação para fazer, faz tratamento e nada, não dá para entender, faz o intestino funcionar. Aí tem que fazer Na verdade, é o avaliação, né? seguinte, o funcionamento da peristalse, do movimento que o intestino tem, ele é dependente de vários fatores, né? Uma das condições que mais influencia na motilidade do intestino é a quantidade de magnésio que a pessoa tem, tá? E se essa pessoa que fez o tratamento e ainda não restabeleceu o intestino, precisa investigar outras condições que possam estar atrapalhando, né? Por exemplo, uma pessoa muito estressada também pode acontecer um desequilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático que desregule o funcionamento do intestino. Então, tem outras técnicas, né? Mesmo suporte psicológico pode ser necessário. Então, cada caso é um caso. Em geral, quando se estabelecem as tabelas de insuflação retal, essas conhecidas que eu já comentei, elas são, naturalmente, o paciente refere melhora, né? Um detalhe muito interessante que vocês, não sei se já ouviram falar, mas é o restabelecimento do sono, né? E muitas pessoas que têm problemas de insônia, elas têm esse tipo de problema por conta de substâncias que ficam circulando que não são reabsorvidas adequadamente pelo fígado. Quando você faz um ciclo de insuflação retal, você otimiza a função do seu fígado, né, nas fases 1 e 2 de detoxificação hepática, e muitas vezes os pacientes relatam, né, isso também está relatado na literatura, de melhora de qualidade de vida, melhora de sono, restabelecimento do padrão de sono depois do ciclo de insuflação retal. Essa sensação de bem-estar, ela é muito importante e ela é facilmente adquirida com a insuflação retal. Sim, também o processo da hormese, né? Que a gente se fala que é esse equilíbrio do organismo após uma sequência de ozônio, onde o organismo tem esse mecanismo, né, da hormese. A perda de peso corporal, a gente está com 2 minutinhos para acabar a live, então vai ser a última pergunta. A perda de peso corporal com o uso do ozônio? Sim, o ozônio tem uma ação lipolítica também, né? E, em geral, muitas vezes as pessoas têm peso aumentado em função de acúmulo de substâncias tóxicas no tecido adiposo, no tecido de gordura. E o ozônio, como ele tem essa ação de estimular a detoxificação hepática e a ação lipolítica, você tem eliminação dessas substâncias e, consequentemente, é muito comum que o paciente perca de 3 a 4 quilos, né? Mas tem que tomar muito cuidado disso, porque senão depois vão dizer que a gente está fazendo propaganda de que ozônio emagrece, né? Então, ozônio, uma das ações do ozônio é essa, tá? Que fique claro, né? Com certeza. A gente tem 1 minuto, dá para falar de... Tem muitas perguntas aqui sobre a via auricular. A via auricular é ou não sistêmica? Qual que é a tua opinião? Então, a via auricular é uma moda, né, que acontece aqui no Brasil, basicamente. O Philip Moll, que é um dentista americano também, que difundiu essa técnica, mas que eu conheça, não tem nenhum trabalho, não sei se você conhece, mas eu não conheço,
A gente revisou a literatura, nossa biblioteca online da Sobon tem mais de 3.600 artigos e eu nunca vi nenhum trabalho de via auricular, né? Então, eu acho Tem que ter assim, meio cuidado. difícil falar sobre algo que não tem nenhuma referência científica. Ai, vai acabar, são 10 segundos. Queria agradecer. Eu vou, para não perder a live, eu vou salvar para quem quiser ver novamente. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Olha, tivemos aí um